Muito boa noite. A gente vai começando aqui. Deixa eu só ver se eu deixei a sala aqui aberta, que daí o pessoal vai entrando. Deixei. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente começa por aqui. Boa noite para vocês, minhas lindas que estão aqui. É um prazer enorme ter vocês aqui. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar vocês pela escolha de estar aqui. Eu sei que não foi fácil, que você passou e tem passado por muitas coisas nessa vida. E eu quero, do fundo do meu coração, te parabenizar pela sua decisão e por cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Agora, antes da gente começar, eu vou deixar um recadinho aqui. Então, olha só, usem muito o chat. Deixem suas perguntas, pensamentos, opiniões, desabafe tudo aquilo que você sentir e quiser nele. Tá aberto para isso, tá bom? Eu vou acompanhar daqui. E como a gente está numa sala do Meet, eu vou pedir a gentileza de vocês de deixar o microfone desligado. Só para esse momento, tá? Aí envia suas dúvidas ali no chat e no final a gente abre para perguntas e para o bate-papo. Fechado? Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Karina. Eu sou especialista em ajudar mulheres a terem uma vida mais leve e com propósito. Ao longo desses anos, eu já ajudei várias mulheres a vencerem a sua falta de confiança, a timidez, a saírem do automático, a ter um relacionamento mais leve, começando com elas mesmas. E se aceitarem como são. Eu vou, em alguns momentos, eu vou dar uma paradinha, porque eu vou falar bastante, então eu vou tomar água, tá? Só para avisar vocês. Muitas pessoas me perguntam por que eu me tornei mentora. E a resposta aqui é muito simples. Eu vou contar para vocês. Porque tudo que eu vou passar aqui para vocês é tudo que eu vivi na minha pele. A minha jornada começou lá atrás, em 2020, no meio da pandemia. Vocês lembram da pandemia? Como foi tenso aquela época? E naquela época, eu me deparei com uma traição que virou o meu mundo de cabeça para baixo. Eu namorava, e eu estava namorando com essa pessoa há 4 meses, e a gente, para se proteger ali do vírus, a gente combinou do quê? Cada um ficar na sua casa, então a gente não ia ter um contato, a gente ia só conversar ali por telefone, por chamada de vídeo, por mensagem, e fizemos assim. Só que teve um dia que ele decidiu que ia fazer uma tatuagem, isso no meio da pandemia. Eu aceitei, sem ali pensar em nada, tá tudo bem, quer fazer uma escolha, né? Ele decidiu fazer, então tá tudo certo. E aí, pouco tempo depois, passou ali um pouco daquele caos, né? E aí eu fui jantar na casa dele. E aí, sabe quando dá aquela pulguinha atrás da orelha da gente? Daí eu olhei no celular que dizia assim, ó, a pulguinha ela me alertou. Olha o celular dele. Eu falei, mas por quê, né? Vou olhar o celular dele. E aí eu peguei e falei, bom, vou olhar, né? Vou ver o que tá acontecendo, por que eu senti isso. Então, olhei. Quando eu abri o celular, que eu comecei a ver aquelas mensagens, marcando ali encontro, sabe? Com outra pessoa estando comigo. E era como se o meu chão abrisse. E meu coração, ele ficou despedaçado. Mas eu resolvi conversar, eu fui em frente, mesmo despedaçada, mesmo ali
triste, mesmo chocada com tudo com tudo aquilo que eu vi, eu decidi que aquele relacionamento ele ia chegar ao fim. E aí eu saí daquela casa com meu coração partido, totalmente abalada, me questionando, totalmente insegura, me questionando o que eu tenho de errado, o que há de melhor em outra pessoa que não existe em mim. Por que ele escolheu fazer isso, estando comigo? O que de fato está acontecendo aqui? E a partir daquele dia, eu só passei a me diminuir, a me culpar. E a todo momento eu me sentia menor que todo mundo. Eu comecei a pensar em muitas coisas ali, e passado-se uma semana, mais ou menos, desse acontecido, ele me pediu para conversar. E eu, com aquele sentimento ainda de dependência, de que eu gostava muito e que eu queria, de alguma forma, falar com ele, eu decidi conversar e eu decidi voltar. Naquela esperança que naquele momento que a gente volta, tipo, vou deixar tudo para trás. Vou esquecer tudo. Mas não é assim que funciona. Aquela ferida continuou aberta. E a insegurança era algo que me assombrava ainda muito, muito forte. E nesse momento que eu voltei, eu decidi procurar ajuda. O que eu fiz? Eu comecei uma terapia com uma psicóloga. Passou-se meses, eu ainda sentia que algo dentro de mim me faltava. E teve um momento que eu tive que trocar de psicóloga. E aí, essa outra psicóloga que eu passei, teve uma sessão, uma das últimas sessões que eu participei com ela, que ela me disse algo que ficou ressoando na minha cabeça. Ela falou assim para mim: você precisa olhar para você. Eu falei: como olhar para mim, né? De que jeito? O que é isso, né? O que é olhar para dentro que eu não estou sabendo? E eu ficava me perguntando o que era isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei uma busca incansável por conhecimento. Mergulhei em podcast, procurei perfis no Instagram, participei de lives. Não sei se vocês lembram, mas naquela época da pandemia, tinha muitos eventos de lives que foram muito bons. E aí eu também fiz um curso naquela época disponibilizado de inteligência emocional. Devorei livros que naquele curso me indicaram. Uma coisa foi levando a outra, e daí eu comecei a dar pequenos passos em direção à minha cura interna e reconexão comigo. Com o tempo, depois que a gente voltou, né, nesse relacionamento, eu descobri mais mentiras, mais traições. E a minha dor era imensa. Eu percebi que não tinha mais como sustentar aquele relacionamento. E eu precisava terminar. E foi o que eu fiz. Só que dessa vez foi uma decisão definitiva. Eu não queria mais. E nesse momento eu lembro que eu me acolhi de tal forma que eu jurei para mim mesma: eu jamais vou permitir que alguém me machuque de tal forma que me distrate, que minta para mim e que me faça mal. Daqui para frente, eu vou me concentrar nos meus estudos, na minha carreira e focar, de fato, no que eu amo, em mim. Eu quero construir um futuro, porque lá atrás eu era totalmente disponível para os outros. Eu era
a pessoa que sempre colocava o outro em primeiro lugar e me anulava, me esquecia. Então, os meus sonhos, a minha carreira foi ficando, eu fui deixando. Isso aqui eu não preciso agora. E nesse momento eu falei, não quero mais. Agora eu vou construir aquilo que de fato eu almejo, aquilo que eu sonho. E se em algum momento, nesse caminho, alguém aparecer que venha para somar junto comigo? Caso contrário, eu não quero na minha vida. E foi assim que eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Nesse processo, eu aprendi a dizer não aquilo que não estava alinhado aos meus princípios e valores. Eu comecei a me perdoar, porque a nossa cura, ela começa a partir do momento que a gente também se perdoa. Eu fui curando as minhas feridas e comecei a seguir em frente. E como a vida, ela tem seus planos e suas surpresas, logo em seguida eu conheci o meu marido, o Michel, que algumas de vocês aqui já conhecem. E naquele ano também eu trabalhava em um emprego que eu não estava feliz e eu fui demitida desse emprego. Tudo aconteceu um pouco junto. Mas 6 meses depois de muito estudo, dedicação e olhando para mim, eu conquistei o quê? O meu emprego dos sonhos. E as coisas começaram a fluir. Só que quando eu entrei nesse emprego, eu ainda sentia uma insegurança. Quando eu comecei a trabalhar, é engraçado que eu mudei totalmente de carreira, tá? E quando eu comecei nesse emprego dos sonhos, que era o que eu sonhava há muito tempo, eu comecei a me questionar. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu larguei uma carreira de 13 anos, naquilo que eu tinha total domínio, para vir para um lugar que eu não sei nada? O que esse povo tá falando? E eu ainda sentia que faltava algo dentro de mim, que eu precisava de mais. Foi nesse momento que eu comecei uma mentoria. E finalmente, nesse processo de mentoria, eu comecei a me aprofundar nas minhas dores e a curar de forma mais profunda, mais de abraçar mais, de entender aquelas raízes e mudar. E mudar esses padrões e, principalmente, olhar para mim com mais carinho. Eu passei a cuidar do meu maior patrimônio, eu mesma. E nesse emprego dos sonhos, quando eu já estava nesse processo de olhar para mim, de me curar, em menos de um ano, eu fui promovida. E em 2 anos, eu recebi outra promoção. Eu me tornei lá uma pessoa respeitada, uma profissional que todos admiram, que todos gostam. E nesse meio tempo, eu me casei com o amor da minha vida. Em algum momento, eu percebi que aquela garotinha assustada, insegura, que não sabia, naquele tempo, que não sabia o que havia de errado com ela tinha ficado no passado. A mulher que dependia emocionalmente de outra pessoa, que não sabia dizer não, que vivia para agradar os outros, ela não existia mais aqui. Eu não era mais refém da minha história. Eu me tornei protagonista da minha jornada. E foi por viver e superar tudo isso que eu me tornei a mentora que eu sou hoje. Eu sou a prova viva de que a cura começa quando você decide olhar aí, dentro de você. Cuidar de mim me permitiu ser mais confiante, ser mais amada, ser mais querida, ser admirada, ser cuidada, ser leve. Enxergar aquilo que ressoa dentro de mim, enxergar o que há de melhor em mim. Hoje, eu apenas sou.
Eu não vivo hoje por viver. Eu vivo com um propósito, eu vivo com intenção, eu vivo com amor. E é isso que eu desejo para você que está aqui comigo hoje. A nossa vida, ela puxa a gente a todo momento para fora, né? Quando a gente olha na rede social, quando a gente depara com a vida perfeita de pessoas que estão ali passando pelo nosso feed, e a gente se frustra. Quando a gente quer a todo momento atender às expectativas da outra pessoa, quando a gente quer agradar ao máximo o outro, quando as cobranças do nosso trabalho chegam, quando as coisas da nossa casa se tornam a nossa prioridade, como lavar uma louça, lavar a roupa, limpar a casa, cuidar do filho, dar atenção para o marido, e assim vai. São inúmeras coisas que a gente prioriza. Raramente nos damos tempo para parar, descansar, olhar para a gente e perguntar: quem eu sou de verdade? Mas e aí, Cá, você está falando aqui de autoconhecimento. E o que, que é esse tal de autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é um processo de descoberta de si mesma. Ele é um processo contínuo. Não é algo que você olha uma vez na sua vida, aprende e pronto, acaba. É algo que se perdura pela sua vida toda. É tirar camadas de quem achamos que deveríamos ser para mergulhar e descobrir quem realmente somos em essência. E acreditem, essa descoberta é a base da confiança genuína para os seus relacionamentos se tornarem mais saudáveis, para você ter uma vida mais leve com propósito, para você, de repente, olhar para a tua carreira e falar: é isso que eu quero para a minha vida, é esse sucesso, é você alcançar o que você de fato deseja. Quando minha caminhada começou, eu percebi um mundo de coisas dentro de mim, literalmente um mundo. Eu quero que você se perceba assim aqui hoje. Você é uma mulher que tem emoções, que sente medo, que se frustra, que procrastina, que sente raiva, que se critica mais do que se elogia, não é? E o processo de olhar para dentro e se conhecer é, em primeiro lugar, dar nome a essas partes do seu mundo e entender como que elas operam aí dentro de você. Perceba que se conhecer não é descobrir uma versão perfeita de você. É sobre se abraçar por inteira, sabe? Aceitando as suas experiências, os seus desafios, as suas vitórias. E é se reconhecer sem julgamento, sabe? Reconhecer as suas fraquezas, entender que elas fazem parte de você. Começar a se conhecer significa olhar para trás com gentileza, com amor e se perguntar quais foram os momentos que te moldaram. Seus erros, suas vitórias, as pessoas que passaram pela sua vida, não para se culpar, entende? Do tipo assim, nossa, como eu fui burra demais, como eu deixei fulano, ciclano fazer isso comigo. Mas é você olhar e entender como essas experiências criaram ao longo da sua vida as crenças e padrões que você hoje tem. Nós aprendemos desde crianças a engolir o choro, a dizer assim, tá tudo bem, quando realmente não estava. A reprimir a raiva, a esconder a tristeza. Mas as emoções, elas estão aqui não para te atrapalhar. Elas estão aqui para. Elas são, na verdade, mensagens enviadas pela tua alma.
carregando ali informações valiosas para você. E olha só, a raiva, por exemplo, ela pode aparecer quando, por exemplo, seu chefe fala de forma grosseira com você na frente de outras pessoas, quando um amigo ultrapassa um limite que você não deixou claro, e ela tá dizendo assim: ei, isso aqui não tá certo, se proteja, hein? O medo. O medo, por exemplo, pode surgir num instante em que você recebe uma ligação de madrugada, ou quando você toma ali uma decisão importante que pode mudar o rumo da sua vida. Às vezes, ele é como se fosse um guarda que te mantém em alerta, sabe? E te impede de se colocar em perigo. Mas outras vezes, o que ele está fazendo? Ele está apenas avisando que você está prestes a sair da sua zona de conforto. A tristeza, aqui por sua vez, no nosso exemplo, ela pode vir como uma foto antiga de alguém que já se foi. Ou também ao perceber que uma fase da sua vida terminou. Como quando seu filho cresce, já não precisa mais tanto de você, ou quando um relacionamento que você queria que desse certo chega ao fim. Ela é um sinal de que algo importante se perdeu e que é hora de acolher esse vazio antes de seguir. Quando você olha para suas emoções com carinho, sem julgar, sabe? Como boas ou como ruins, você começa a entender que cada uma é mensageira. E se você parar para escutar, a resposta que você precisa sempre chega. É como como você pode fazer, entender, aprender com elas. Como você pode fazer isso? Quando você sentir qualquer emoção, qualquer que seja, pare por um momento e se pergunte: por que eu estou me sentindo assim? Várias vezes no meu processo, eu parei, quando eu aprendi isso, eu parei e me perguntei: por que eu estou me sentindo assim? E vinha algumas atitudes, vinha algumas palavras, vinha algumas ações, eu percebia. Eu comecei a entender esse processo dentro de mim. E o que a maioria de nós fazemos é agir no automático, sem nem perceber quando essas emoções vêm. E quando a gente, é tipo assim, quando a gente explode no trânsito porque alguém cortou a nossa frente, ou começa o dia reclamando: ai, meu chefe só sabe pegar no meu pé. Caraca, esse ônibus vive lotado. Ninguém lava nem sequer uma colher nessa casa, é tudo eu. Você já se percebeu assim? Essas reações que a gente tem é só superfície. É como você olha para uma ponta de iceberg. A parte visível é uma parte pequena. Mas o que realmente importa está ali, embaixo, escondido. O que te aprofunda no que você sente não é só reclamar, sabe? Não é o reclamar, é observar as suas ações, as suas atitudes e o que você está sentindo. Então, da próxima vez que você se perceber desse jeito, em vez de reagir, tente parar e se perguntar: o que essa emoção está tentando me dizer? Às vezes, ela vai te levar para uma lembrança antiga, como já aconteceu comigo. Outras vezes, ela vai te mostrar uma necessidade sua que está sendo ignorada. E quando você se escuta de verdade, a resposta vem. Ela vem clara, vem simples. E muitas vezes ela
transforma aquilo que você está vivendo. Nada acontece de diferente na nossa vida se a gente não toma uma ação para isso. Essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês é uma forma de você agir de alguma forma para se aprofundar no que você está sentindo. Se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não faz absolutamente nada, tudo que a gente escuta, como essa aula que está tendo agora, vira apenas teoria, uma informação. E a gente continua vivendo a vida que a gente vive. Mas a nossa verdadeira mudança acontece quando a gente usa o que a gente aprende sobre si mesma para tomar decisões melhores. Conhecer a si mesma é saber aquilo que te energiza, aquilo que te drena. Quais são os seus limites? Quais são os seus valores? O que é inegociável para você? Você já sabe de algum desses pontos aqui que a gente está falando sobre você? A gente aprende a saber dizer não para aquilo que não faz bem para a gente. Do tipo, olha só o que acontecia muito comigo. As pessoas me chamavam para um evento, vamos no bar tal, vamos na festa tal, vamos na casa de não sei quem, e eu ficava naquele momento com receio de dizer não. E eu respondia, talvez eu vou, vamos ver. E aí, em alguns momentos eu não ia. Aí lá no fundo eu sentia culpa. Ou eu até ia, mas eu me sentia desconfortável em estar ali, porque eu não queria estar. Ou também, outro episódio que acontecia muito comigo era o decidir algo para comer. Estava no restaurante, eu ia pedir alguma coisa em algum aplicativo, e aí eu falava assim, a pessoa me perguntava, o que você quer comer? Eu falava assim, qualquer coisa. Aí, por exemplo, naquele dia eu queria comer um hambúrguer, vamos colocar assim. Aí a pessoa falava, então vou pedir comida japonesa. Eu, comida japonesa? Não pode ser outra coisa? Eu não falava o que era. E aí, a gente ficava horas e horas decidindo. Isso aqui. Porque eu não falava, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de falar e, de repente, a pessoa não gostar ou, sei lá, ela se sentir triste. Enfim, eu tinha medo de desagradar. E aí eu deixava. Ou eu até deixava a pessoa escolher, mas eu não queria aquilo. Não era aquilo que eu ia gostar, sabe? Só que são pequenas decisões diárias na nossa vida, pensando em nós, que as coisas mudam. E como eu mencionei anteriormente aqui para vocês, se conhecer não é algo que você aprende, conquista e pronto, acabou. É algo diário, é algo para o resto da sua vida. É como regar uma planta. Pensa em você regar uma planta. Para regar uma planta, a gente dá o que? Atenção. A gente está fazendo uma gentileza, a gente faz com vontade, com querer. E é assim que a gente faz com nós mesmas. A gente se escolhe todos os dias. Lembra só, mais uma vez, não existe uma versão perfeita de você. Existe uma versão autêntica e você pode ter certeza que essa versão é incrível. Tá todo mundo sentadinha? Confortável? Então, bora lá que agora a gente vai fazer algo profundo aqui. Deixa eu pegar uma música legal.
Aí que eu vou compartilhar aqui com vocês. Nesse momento, eu quero fazer algo profundo com vocês. É algo simples que a gente vai fazer agora, que vai fazer com que você se sinta mais leve, mais empoderada, vai fazer você sentir amor, sentir paz e vai te ajudar a se enxergar, a se perceber, a se sentir. Então vamos lá. Sente-se agora numa posição confortável. Deixa eu compartilhar a música para ficar aqui. Manda um joinha para mim se estiver escutando. Eu vou baixar um pouquinho para não cortar a minha voz aqui, tá? Quando eu estiver falando. Então, vamos lá. Agora eu quero que você respire comigo. Inspira. A gente vai contar até 4 inspirando. Aí você vai segurar 2 segundos. E vai soltar em 6. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4. Segura 2. Solta em 6. 1. Vamos mais uma vez? Eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. Segura 2. 1, 2. Solta em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Segura 2. 1, 2. Solta em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora pegue sua mão direita, coloque aqui no lado esquerdo do seu peito. Feche seus olhos, respirando ainda. E você vai repetir comigo. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu sou luz. Eu sou vida. Eu sou razão. Eu sou coragem. Eu sou maravilhosa. Eu sou segura. Eu sou linda. Eu sou inteligente. Eu sou amada. Eu sou incrível. Continua respirando. A mão ainda no seu coração. Nesse momento, eu quero que você agradeça por algo simples na sua vida, por esse momento que te trouxe algum aprendizado, pela sua saúde, pela sua família, qualquer coisa que vier nesse momento no seu coração. Só agradeça. Com a mão no seu coração, continua respirando e agradecendo. Agradeço pela minha vida. Agradeço por esse momento que me trouxe um aprendizado incrível. Agradeço pelo amor recebido, pela luz, pela minha saúde. Só agradeça. E continua respirando.
Agora vem voltando comigo. Pode abrir seus olhos. Agora eu quero que você coloque aqui para mim, no chat. Diga aqui para mim. Como você chegou nesse momento aqui? O que você estava sentindo? O que aconteceu no decorrer dessa aula? Como você se sentiu no decorrer dessa aula? E como você está se sentindo agora, depois dessa respiração que a gente fez? Me conta aqui. Estou acompanhando o chat. Se alguém tiver pelo celular, tem um balãozinho de chat que você pode acessar para escrever, tá bom? Me conta aqui. Eu quero saber. Tô ansiosa. Ó, a Suzy colocou aqui, ó. Cheguei cansada, agitada com as tarefas do dia. Me senti presente. Estou me sentindo tranquila e em paz. Que gostoso, Suzy. Obrigada por compartilhar aqui, viu? Estou muito feliz por isso. Quem mais? Compartilha aqui comigo, que eu quero saber. Se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar o chat, me fala também, tá? Pode abrir o microfone e me contar aqui. Não tem certo nem errado. É o que você está sentindo. Isso mesmo, Suzy. Vocês estão com vergonha de falar, né? Mas tudo bem. Ó, a Nath falou, que gostoso, Nath. Final do dia foi pesado, muita ansiedade, chateação. Só de ouvir sua voz, esse padrão alterou, Cal. Obrigada por isso. Que delícia, viu? Maravilhoso saber. Muito obrigada por vocês compartilharem comigo. Estou muito feliz por isso. Ó, a Erika falou assim, aqui, ó, cheguei cansada, agitada, correndo com o meu terceiro turno. O terceiro turno dela é o Arthur, o pequenininho. Ai, que bom saber, que gostoso saber. Estou muito feliz, viu, de vocês compartilhando aqui, isso é muito bom. E essa vida leve, esse momento incrível aqui de leveza, vocês podem fazer todos os dias, você pode ter isso. Porque agora eu vou contar para vocês, o momento da verdade aqui chegou, viu? Eu sei que você tá aí, eu sei que você está aqui, porque algo aí dentro de você está pedindo por mudança. Você sente que você precisa estar aqui, que você tem aquele vazio e que alguma coisa te trouxe até aqui. Você sente isso, não sente? Aquela sensação de que existe uma versão sua só esperando para ser desperta. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Até quando você vai continuar se diminuindo para caber em lugares pequenos demais para quem você realmente é? O que dizem por aí, a verdade aqui é que você está acostumada a se deparar por soluçõezinhas que você encontra a cada beira de esquina,
ou em cada post ali na internet, ou em cada diquinha que te dão. É uma psicóloga nova, é uma terapia nova, um remédio que vai te deixar mais calma. E com isso, você gasta dinheiro e você gasta algo que é mais precioso para você, o seu tempo, o seu dia a dia. E você busca e busca respostas fora de você. Busca sempre respostas que estão do lado de fora. Só que essas respostas, elas te distanciam cada vez mais da sua verdadeira essência. Aqui, a gente vai buscar a resposta de onde ela realmente está, que é dentro de você. Porque nunca é de fora para dentro. Eu já gastei meu tempo, já gastei muito dinheiro com psiquiatra, com terapia, com remédios da moda. Tipo, sabe aqueles florais que prometem curar a tua ansiedade, te deixar mais tranquila? Desse tipo. Ou algumas pessoas me indicavam outros tipos de remédio e diziam que eu ia me sentir bem. Só que no fim das contas, nada disso me ajudava. Por isso que eu tô aqui hoje, para te mostrar. Chegou a hora de você, mulher, ser a mulher que você admira. E hoje eu vou apresentar para vocês o Desafio Floresça. 21 dias para sua vida nova começar. E este não é só mais um desafio, não. É um chamado para sua alma. Em 21 dias você vai aprender a dizer não sem culpa, se sentindo livre ao fazer isso. Vai falar e agir com confiança, ocupando o seu espaço com verdade. Se sentir linda ao olhar no espelho, de dentro e por fora. Expressar as suas opiniões com liberdade, sem medo de desagradar ninguém. Colocar limites com leveza, firmeza e amor, transformando as suas relações. Esse desafio é para você que está sempre tentando ser boa o suficiente no trabalho, no casamento, na família, que se pergunta em silêncio: será que eu posso? Será que eu mereço mais? Morre de medo de desagradar e por isso se anula. Vive esperando a aprovação dos outros para se sentir bem. Sente que precisa estar com alguém para se sentir completa. E o que torna o Floresça único e poderoso para você? O nosso desafio, ele é dividido em 3 semanas. Na primeira semana, vai ser a hora de você olhar para você. O que você vai fazer nessa semana? Você vai silenciar o barulho de fora para finalmente escutar a sua própria voz. Na segunda semana, você vai aprender a se escolher, ter essa escolha de se escolher. Chegou a hora de você parar de se abandonar e aprender a se escolher com intenção, com amor. Na terceira semana vai ser o momento de você se encontrar com a mulher que você será no agora. Você vai se posicionar com verdade e assumir a sua essência sem caber em moldes. E o que você vai ter dentro desse desafio?
você vai ter aulas diárias com reflexão e prática, porque lembra que eu falei, é a prática que faz com que a gente avance, com que a gente mude, com que a gente desperte. Meditações semanais que aquietam e te despertam. Uma aula ao vivo comigo. Em cada semana você vai ter. Suporte comigo em até 24 horas. E você também vai ter um grupo no WhatsApp para que você se fortaleça junto com outras mulheres. Aqui você não caminha sozinha. Você caminha com um grupo de mulheres corajosas que estão de mãos dadas comigo nessa jornada de transformação. Esse é um encontro com você mesma, com a sua voz, com a sua coragem, com a sua verdade. Chegou a hora. A mulher que você sempre foi está morrendo. Me permita agora ser brutalmente honesta com você. Nesse exato momento, enquanto você está aqui, existe uma mulher dentro de você que está aí sufocando. Ela está sendo assassinada todos os dias pelos seus sims, quando você queria dizer não. Ela está sendo enterrada viva cada vez que você se diminui para não incomodar. Ela está agonizando, sempre engolindo suas palavras com medo de desagradar. E você sabe disso, não sabe? Você sente ela se debatendo aí dentro de você, implorando a todo momento para respirar, gritando para ser ouvida, suplicando para existir. Você se sente vazia, tentando preencher esse vazio a todo momento com as coisas que vêm de fora. Mas você continua fingindo que não escuta. Hoje, ela vai morrer ou vai renascer. Essa é a sua última chance. Porque a mulher... mulher, eu não vou mentir para você como todo mundo faz. Como mentiram para mim lá atrás. Se você não agir hoje, amanhã você vai acordar e sentir que ela, a sua versão leve, linda, maravilhosa, está um pouco mais fraca. Daqui uma semana, vai sentir ela um pouco mais distante. Daqui um mês, talvez, ela nem responda quando você chamar. Mas eu tenho uma proposta para você. 21 dias. 21 dias para você ressuscitar a mulher que você sempre foi. 21 dias para ela respirar novamente. 21 dias para ela gritar para o mundo: eu existo. Porque eu sei quem você realmente é. Eu já vivi o que você vive hoje e sei exatamente como você se sente. Você não é essa mulher pequena que se esconde. Você é a mulher que comanda a sua própria vida. Você é a mulher que fala o que pensa. Você é a mulher que ocupa o seu próprio espaço. Você é a mulher que escolhe a si mesma. E ela está morrendo de vontade de viver. O que você vai escolher hoje? Tenho duas opções para você. A primeira opção: você vai continuar sendo cúmplice do próprio assassinato, porque isso é você se matar aos poucos todos os dias. Fingir que você não ouviu o que a gente viveu aqui.
Voltar para sua vida pequena, segura, onde você se sufoca um pouco mais por dia. Ou na segunda opção, você vai ressuscitar a mulher que você sempre foi. Vai dar a ela os 21 dias que ela merece para florescer. Se você escolher a opção 2, você vai descobrir como é dizer não e sentir um alívio em vez de culpa. Você vai experimentar como é falar as suas opiniões e ser respeitada por isso. Você vai vivenciar como é se olhar no espelho e ver uma mulher poderosa, uma mulher maravilhosa. Você vai sentir como é ocupar o seu espaço e perceber que ele sempre foi seu. Mas eu preciso te avisar uma coisa. Isso não é para qualquer uma. Isso é para a mulher que está farta de se trair. Isso é para a mulher que está cansada de se abandonar. Isso é para a mulher que está pronta para parar de morrer em vida. A pergunta que vai definir o resto da sua vida é: você vai deixar ela morrer ou você vai salvá-la? 21 dias para você parar de ser assassina de si mesma. 21 dias para você se tornar salvadora da sua própria alma. Ela está aí, esperando pela sua decisão. E o tempo tá acabando. A mulher que você sempre foi está com a respiração suspensa, esperando para saber se hoje é o dia que ela finalmente vai poder respirar. E tudo isso que eu falei para você, hoje, só hoje, vai te custar R$ 497 à vista, ou 12 vezes de R$ 50,50 no cartão. Para você, de novo, ter acesso a 21 dias de transformação completa, aulas diárias, mais aula ao vivo semanal comigo, suporte direto comigo, comunidade de mulheres empoderadas e meditações exclusivas. São R$ 50 por mês, que dá menos que uma pizza no final de semana. Ah, e tem uma coisa, o risco aqui é todo meu, tá? Como assim, Cá? Por lei, eu tenho que te dar 7 dias de garantia. Mas como eu confio tanto no Floresça, eu quero que você entre hoje, que eu vou te dar o dobro do tempo. Você vai entrar, vai poder participar por 14 dias. Participou por 14 dias, não gostou, não curtiu, não teve mudança nenhuma, não sentiu? É só você solicitar o seu reembolso. Sem letrinhas pequenas, sem pegadinha. Aqui, comigo, o jogo é a base da transparência. É uma garantia incondicional. Não gostou? Pede reembolso. Simples assim. Não tem conversinha, não tem nada. Ou seja, aqui o risco é todo meu. Eu tô tirando esse peso da sua decisão para você aproveitar e entrar hoje. Você só não entra se realmente você não quiser. E a pergunta aqui que não quer calar: quanto vale para você parar de se abandonar e finalmente se escolher? Quanto vale ocupar o lugar no mundo com a verdade e confiança? Quanto vale ser a mulher que você admira e que, no fundo, você sempre foi? Esse chamado
é seu. Este é o seu tempo. Eu vou colocar o link da sua transformação aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Para você entrar no Floresça e começar a sua jornada de 21 dias. Porque você, mulher, você está destinada a ser. Essa mulher que está aí dentro de você, está esperando por você. Eu acredito em você. Agora só falta você acreditar também. Você tem 3 escolhas aqui. Primeiro, continuar como você está, frustrada, cansada, infeliz. Segundo, seguir as diquinhas da internet, o vídeo no YouTube, achando que sua vida vai mudar. E a terceira, que eu acredito que é a melhor e mais inteligente para você. Me deixar segurar na sua mão e começar a viver a melhor fase da sua vida. É você que decide. Se tiverem alguma dúvida, já coloquem aqui. Podem abrir os seus microfones, podem me perguntar. Eu estou disponível. O nosso desafio começa oficialmente dia 18 de agosto, porque eu quero que comece no início da semana para que a gente tenha ali os dias certinhos, os desafios diários. Quem entrar hoje já vai ter ali um pouquinho de algumas coisas que eu deixei lá, mas o desafio mesmo e as nossas práticas e as nossas aulas começam no dia 18. E meus amores, mandem aqui as suas dúvidas. Comentem comigo sobre a aula. Que bom, Suzy! Tô feliz por isso, viu? Adorei ter você aqui. Fiquei muito feliz em saber o que você viveu aqui hoje. Foi maravilhoso. Natália, Rosana, Érica, Kelly, Eliane, fiquem à vontade. Me contem aqui o que vocês acharam. Que bom, Suzy, tô feliz. Eu tô feliz por esse momento incrível. Eu de coração, eu espero que tudo que a gente viveu aqui, tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que eu passei para vocês, entre aí no coração de vocês, que transforme a vida de vocês, que seja aí de fato um ponto de partida, um primeiro passo para que você alcance a vida extraordinária, a vida leve que você deseja, que você almeja para você. Ai, que gostoso, Nath. Obrigada, viu? Muito obrigada. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Maravilha! Quem mais quer falar aqui? Quem mais quer comentar? Se quiser, pode abrir o microfone, tá? Podem ficar à vontade para falar, ou se quiserem mandar mensagem. Abra o coração de vocês.
Que bom, Rosana. Fiquei muito feliz de te ver aqui, viu? Muito feliz mesmo. Obrigada por isso. Quem mais quer falar? Olha só, estou muito feliz de ter todas vocês aqui. A decisão que vocês tomarem hoje é a decisão que vai mudar a vida de vocês. Oi, lindeza! É a decisão que vai mudar a vida de vocês. E essa é a chance que vocês têm para terem de fato uma vida leve, uma vida com propósito, de olhar para o teu relacionamento de forma diferente, de começar a ter um relacionamento leve com você. E assim, quando você se encontra, quando você se entende, a tua vida do lado de fora ela muda. Então, os teus relacionamentos afetivos mudam, a tua carreira muda, tudo ao teu entorno muda. O link está aqui no chat. Aproveite que hoje é a sua chance de mudar a sua vida. Olha, ela tem uma companheira hoje. Ela é muito linda, Nath. Obrigada, tia. Obrigada, tia. Nada. Maravilha, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar mais informações lá no WhatsApp. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Que vocês aproveitem tudo o que a gente viveu, o que a gente falou aqui. Que seja transformador aí para vocês. Um grande beijo, boa noite. Obrigada por estarem aqui, viu? Um beijo. Tchau! Tchau, linda!